do teu lado, dos dois lados. Fecha o corredor. Fecha teus olhos. Levantem as mãos. Esse é o teu primeiro culto. Desse ano de 2015. É um ano especial na tua vida. Sabe por quê? Porque será um ano leve. Será um ano tranquilo. Será um ano em que Deus virá ao teu encontro e vai dizer: descansa, fica tranquilo. Que eu vou estar aí junto contigo. E tu vai acalmar o teu coração. Não significa que dificuldades e situações difíceis não vão vir. Mas teu coração vai estar tranquilo. Porque como é o ano do favor de Deus, o Espírito Santo já está te preparando. E tu vai dizer, diga comigo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga de novo, porque a gente muitas vezes repete uma coisa, mas não se dá conta da palavra. Diga assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga de novo: nada me faltará. 2015, nada me faltará. Diga assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Diga: Ele me faz repousar em ambiente tranquilo, com provisão, em nome de Jesus. É isso que acontecerá em 2015. Leva-me para junto das águas de descanso. Diga de novo: leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Diga: refrigera minha alma. Diga: minha alma estará tranquila, em paz. Minha alma estará tranquila. Minha alma estará tranquila. Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, mesmo quando os adversários, situações adversárias, circunstâncias adversárias estiverem contra mim, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me confortam. Agora diga com muita intensidade essa palavra: bondade e misericórdia. De novo: bondade e misericórdia. Certamente, com toda certeza, com toda segurança, me perseguirão. Virão depois de mim. Virão depois de mim e me alcançarão. Me alcançarão em nome de Jesus. É isso que acontecerá nesse ano de 2015, o ano do favor de Deus. O meu coração se acalma em Deus, descansa em Deus, porque eu sei que tu estás comigo. Eu posso me acalmar, posso descansar. Teu favor me alcançará, e eu me alegrarei, e eu me alegrarei, e eu me alegrarei em ti, Senhor, todos os dias, 365 dias desse ano de 2015, em nome de Jesus. Agora ergue bem alto as mãos, diga: Senhor Deus, esse ano eu quero ver
a manifestação da tua glória em minha vida, minha família, em tudo que é meu, em tudo que me pertence, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E desde agora, eu já digo, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. E agora vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus. Glória a ti, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos de coração. Amém. Glória a Deus, graça e paz seja contigo. Pode sentar, querido. Bem-vindo essa noite. Quando eu faço culto assim, e está claro lá fora ainda, a gente acha até um pouco estranho. 8h15, tudo claro lá fora. Bem-vindos ao primeiro culto do ano de 2015. E esse ano será um ano muito especial na tua vida com Deus. Amém, querido? Muito especial na tua vida com Deus. Porque é o ano da alegria, e essa alegria vem do favor de Deus sobre a tua vida. E quando tu achar que todas as coisas parecem meio difíceis, mas eu quero te dizer uma coisa. Escute o que eu vou te falar. Deus já vai começar desde o início do ano, abrir portas e fazer coisas, te dar saídas, resolver situações que muito tempo angustiavam o teu coração. Muito tempo estavam te prendendo, mas tu não sabia como ia resolver alguns casos, algumas situações. Mas eu quero dizer que desde o início desse ano, Deus já vai te dar graça para encontrar caminhos, saída, soluções para esse ano. Amém? Glória a Deus. Hoje eu queria ministrar uma palavra, e é importante, mais uma palavra de ensino do que de qualquer outra coisa. E coloquei o nome dessa palavra como sendo a verdadeira natureza de Deus. E eu quero mostrar e ministrar e falar um pouco sobre quem é Deus e a natureza de Deus. Porque se nós não conhecemos e sabemos, entendemos bem quem Deus é, como Ele é, de que forma Ele é, e essa para mim é a primeira coisa que um cristão precisa aprender, entender, que uma pessoa que está conhecendo Jesus, ele precisa saber quem é Deus, precisa entender exatamente quem Deus é, como Deus é. E quando nós compreendemos isso, nós conseguimos confiar em Deus e confiando em Deus, conseguimos experimentar tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês de que eu, alguns anos atrás, inclusive, a última aula, uma das últimas aulas de teologia que eu dei para o pessoal de teologia de quinta-feira de noite, eu disse para eles de que havia um avivalista no século XVII, final XVII, início do século XVIII. O nome dele era Jonathan Edwards, e ele pregou, fez uma pregação que até hoje no mundo inteiro é conhecido. O nome da pregação dele é conhecido. E se vocês olharem, botarem na internet ali o nome dessa pregação, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se vocês colocarem isso no Google, vocês vão ver direto, vai ter livros, vocês vão poder baixar e vão ver a pregação de Jonathan Edwards. Essa pregação já faz mais de 300 anos que ela foi feita, e hoje ela está na íntegra, na internet ainda, porque ela atravessou séculos e ficou marcado na igreja, na história da humanidade. E essa pregação era uma pregação tão intensa, tão forte, e que fazia as pessoas se sentirem tão pecadoras, e não só tão pecadoras, se sentiam tão terrivelmente condenadas,
que elas contam a história, não só a pregação, se vocês conseguirem ler um pouco do contexto dessa pregação, enquanto ele pregava, as pessoas gritavam, as pessoas gemiam, se seguravam nos postes da igreja, nas cadeiras, nos bancos, de tão apavorada que elas estavam ali deitadas, algumas deitadas no chão, gemendo e dizendo e pedindo: Deus me perdoa, porque estavam com um medo terrível de entrarem no inferno. E vale a pena ler essa pregação, muito forte. E foi um avivamento muito grande que aconteceu naquela época. E Jonathan Edwards foi um grande avivalista. E assim, por um bom tempo, foram as pregações que foi ministrado, que foi pregado. E eu, pessoalmente, quando conheci Jesus, eu vou ser bem sincero para vocês, eu acho que eu vim por Jesus, para Jesus, mais por medo de ir para o inferno do que vontade de ir para o céu. Ou seja, na época, fazem 35, 37 anos atrás, quando eu me converti a Jesus, e naquela época era esse tipo de pregação que se pregava: olha, outro te converte, outro vai para o inferno, e de lá não tem saída, Jesus vai voltar e ele está voltando, então é bom te converter logo, porque se não te converter logo, ele vai voltar e tu vai ficar, então não vai ter mais oportunidade. E eu, às vezes, eu acho que eu estava quase que na situação daqueles que escutaram a pregação do Jonathan Edwards, né, meio apavorado para não ir para o inferno. Eu disse: não, quero ir para o céu, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Eu tenho que receber Jesus, encontrar Ele, entregar minha vida para Ele, então eu vou fazer isso. Eu fiz isso, mas logo o amor de Deus me constrangeu, entrou no meu coração, e logicamente que eu não continuei servindo a Deus por medo de ir para o inferno, mas sim por amor a Ele. Mas hoje nós entendemos muito bem, já surgiu muita outra coisa, já crescemos em Deus, e nós vemos de que lá no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, se nós conseguimos projetar aqui, mostra que o que verdadeiramente nos conduz ao arrependimento, o que verdadeiramente nos conduz a uma vida com Deus, é a bondade de Deus. Diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento? Diga assim: é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Diga assim: não é o medo que nos deve levar ao arrependimento, mas a bondade de Deus. Ou seja, o Evangelho é um Evangelho da bondade de Deus, um Evangelho que nos fala dessa grande bondade, desse grande amor que Deus tem para conosco. No passado, muitos, inclusive eu, provavelmente fui um deles, que fui até Deus, fui até o arrependimento por medo, mas hoje muitos milhares e milhões de pessoas, muito mais, estão vindo ao Evangelho do que naquela época, porque hoje compreendemos que não é pelo medo que nós empurramos as pessoas até Jesus e ao arrependimento, mas assim pela bondade de Deus, pelo amor dEle, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele quer fazer, pelo desejo dEle operar na vida das pessoas. Ou seja, somos pregadores de boas notícias e não pregadores de medo para que as pessoas venham a Jesus. Amém? Estão entendendo isso? E hoje, então, eu queria mostrar que justamente Jesus foi quem revelou esse Deus. Mas, antes de falar um pouco sobre Jesus, por que é que nós temos, muitas vezes, esse pensamento errado e tentamos fazer coisas e tentamos fazer, e até um encontro de Deus, muitas pessoas tentam ir a um encontro de Deus,
por algumas coisas que fazem, por algumas coisas que realizam, por suas obras, por obras da lei ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, as pessoas tentam alcançar alguma coisa de Deus, tentam alcançar o favor de Deus por algum esforço pessoal. E isso é mais ou menos essa ideia que nós tínhamos do medo de Deus. Muitas pessoas pensam que poderão alcançar alguma coisa de Deus e impedir de não serem castigados por Deus ou qualquer coisa desse tipo, por causa de alguma coisa que vem vindo na sua mente, que é o que nós conhecemos como lei. Provavelmente, a grande maioria de vocês estudaram os 10 mandamentos, primeiro mandamento, segundo mandamento. Eu, quando estava na velha religião onde estava, eu tinha que decorar os 10 mandamentos. E quando me disseram isso, disseram: olha, tu precisa obedecer esses mandamentos para que tu vá para o céu e assim por diante. Então, na minha mentalidade, era o seguinte: para mim estar com Deus, para mim ter um relacionamento com Deus, eu preciso obedecer certos mandamentos. Eu preciso obedecer certas leis. Eu preciso obedecer certas regras. Porque essas regras vão me levar a ter um relacionamento com Deus. Mas deixa eu te dizer algo. Que isso era o padrão da lei do Antigo Testamento. E logo eu vou falar um pouquinho mais. A lei justamente ela veio, eu vou explicar isso, justamente para nos mostrar como é que nós somos falhos. Como é que por nós mesmos e pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria capacidade, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos chegar até Deus. Então Jesus veio e disse, Jesus não veio para não cumprir as leis. Pelo contrário, Jesus foi acusado muitas vezes de ele não cumprir a lei. Ou seja, haviam no Velho Testamento 613 leis. E Jesus muitas vezes foi acusado por não seguir as leis. Mas Jesus foi o único homem na história da humanidade que cumpriu com todas as leis. Nenhum homem mais na face da terra conseguiu cumprir todas as leis sem falhar em nenhuma delas. Por quê? Porque se eu quiser me relacionar com Deus com base nos mandamentos, escute bem isso. Se eu quiser me relacionar com Deus com base nos mandamentos, eu preciso seguir os 613 mandamentos sem falhar em um sequer. E a Bíblia diz, se eu falhar num, é como que se eu não tivesse obedecido nenhum. Então, eu preciso obedecer essas 613 leis. E Jesus foi o único que conseguiu fazer isso. O único homem que conseguiu seguir e obedecer essas leis. Mas ele veio para mostrar algo superior. E é isso que eu quero que tu entenda. Jesus veio mostrar uma coisa muito superior do que seguir mandamentos. Porque seguindo mandamentos, já vimos que nenhum homem conseguiu, que nós não conseguimos chegar até Deus. Então, Jesus veio mostrar, a Bíblia fala, um caminho muito mais excelente, uma vida muito melhor do que simplesmente obedecer e seguir mandamentos. Mas por que nós muitas vezes não recebemos as coisas que Jesus tem para nos dar? Porque a nossa mente está muito focada ainda nos mandamentos, nas leis. Como é que eu vou conseguir seguir uma lei? Como é que eu vou, se eu não estou seguindo essa lei, se eu não estou seguindo aquela lei, então eu me condeno a mim mesmo. Agora, Jesus veio mostrar que Deus não veio para nos condenar. Por quê? Preste bem atenção, eu vou falar um pouquinho das leis, antes de falar
de Jesus, porque para que a gente entenda bem as leis. Tu consegue projetar alguns versículos lá? 1 Coríntios 15, 56. Diz assim, que a força do pecado é a lei. Eu vou mostrar algumas coisas, o que é que a lei, o que é que os mandamentos fazem. Por quê? Porque nós precisamos entender de que a lei, ela veio para mostrar para o homem que pelo esforço próprio do homem, pela própria capacidade, pela própria força do homem, ele não consegue. Na verdade, a lei veio fortalecer e mostrar que ela veio fazer com que o homem estivesse bem consciente. Talvez alguns perguntem, mas por que Deus, então, trouxe a lei? Preste bem atenção. Antes de Moisés, que trouxe a lei, não havia lei. Mas era necessário a lei, que Deus trouxesse a lei, esses 613 mandamentos, dentre dos quais os 10 mandamentos são os principais deles, os mais conhecidos. Mas dentro dessas 613 leis, era necessário por quê? Para que o homem entendesse e compreendesse o quanto terrível, o quanto Deus odeia, o quanto é horrível diante de Deus, o quanto é terrível, o quanto é que nem um monstro que destrói a vida da pessoa, o pecado. Porque se não houvesse a lei, nós não entenderíamos a força do pecado. Pela lei, o pecado mostrou quem ele de fato ele era, mostrou a força que ele tinha. Então, diz assim, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, quando a lei veio, o pecado se mostrou forte. Você está entendendo? A força do pecado é a lei. Depois, 2 Coríntios 3, 7 e o versículo 9 também. 2 Coríntios 3, 7 diz assim: o mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Quer dizer, o ministério que trouxe a morte, qual foi o ministério que trouxe a morte? A lei. Preste bem atenção, a lei é que trouxe a morte. Então o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. E aqui nós estamos falando da lei. Diz assim, se era, bota o 9 lá agora. Diz assim, se era glorioso um ministério que trouxe a condenação, qual foi o ministério que trouxe a condenação? A lei. Ou seja, a lei, vocês viram, reforçou a morte, trouxe a condenação, trouxe a morte. Ou seja, a lei mostrou para o homem a incapacidade, a condição, a situação que estava o homem. A lei é que fez com que o homem acordasse para a sua realidade. Porque não poderia ter vindo a graça de Jesus até nós, sem que a lei tivesse vindo. Se a graça tivesse vindo, ou seja, se Jesus tivesse vindo, e eu logo vou mostrar o que ele fez, se Jesus tivesse vindo antes de ter vindo a lei, nós não daríamos valor à graça. Por quê? Porque nós não entenderíamos o que significa o pecado, a morte e a situação em que o homem se encontrava. Então a lei veio para mostrar para o homem. As leis vieram porque o homem andava de qualquer jeito, fazia as suas próprias coisas. Então a lei veio e mostrou, e trouxe a condenação, e abriu os olhos para o homem, para ver como é que o homem estava. Agora Romanos 3, isso é muito comprido, nem precisa abrir. Mas a lei trouxe 3, 19 e 20. Pode abrir lá também, abre, Romanos 3, 19 e 20.
Diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aquele que está debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Então, a lei fez, diga assim, a lei fez que eu seja injusto. Injusto. Ou seja, a lei fez com que eu me tornasse injusto. Abriu meus olhos para ver a condição do homem. E quando a lei veio, aqui como diz aqui, ninguém pode ser declarado justo diante dela, porque ninguém consegue cumprir a lei. E como ninguém consegue cumprir a lei, ninguém é justo. Ninguém merece entrar no céu, por causa que ninguém consegue obedecer à lei. Então a lei fez com que a gente abrisse os olhos para ver: eu sou uma pessoa que mereça condenação, eu sou uma pessoa que mereça a morte, eu sou uma pessoa que está destruída, eu sou... Tudo isso a lei veio mostrar, a lei veio trazer e abrir os olhos. Agora, quando Jesus veio não para, preste bem atenção, simplesmente as pessoas vinham e condenavam Jesus. Condenavam Jesus porque achavam que Jesus não obedecia à lei. Mas Jesus veio mostrar a verdadeira natureza de Deus. Porque a natureza de Deus não é uma natureza para nos condenar. A natureza de Deus não é uma natureza para nos colocar medo. A natureza de Deus não é uma natureza para nos colocar no inferno. A natureza de Deus não é uma natureza para pisar contra nós, para dizer que nós somos pessoas que somos tão problemáticas, pessoas que somos tão ruins, isso, aquilo, aquela outra coisa. Não, Deus não está. Deus, o verdadeiro Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. E Jesus, Ele veio exatamente manifestar esse amor e mostrar agora essa graça, esse favor de Deus tão grande. Então, Jesus, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz: Jesus era a representação exata de quem Deus é. Diga assim: Jesus é a representação exata de quem Deus é. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 3, mostra isso exatamente. Jesus, se alguém quiser saber como Deus é, tem que olhar para Jesus. Jesus é a representação exata de Deus. E lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 9, Jesus estava falando para Filipe, e ali Jesus disse assim: aquele que vê a mim, vê o Pai. Ele disse assim: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Diga assim: quem vê a Jesus, vê a Deus. Então, Jesus primeiro mostra que Ele é a representação exata. Depois a Bíblia diz que Jesus, quem vê Ele, vê o Pai. No capítulo 5, versículo 19 de João, mostra que Jesus fez exatamente aquilo que Ele viu e o seu Pai fazer. Ou seja, Jesus não é apenas a representação exata de Deus. Jesus não é apenas, se a gente vê Jesus, não vê apenas a Deus também, mas Jesus também fez aquilo que Deus faz. Diga: Jesus fez aquilo que Deus faz. Então, diz assim, ó, Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o filho também faz. Então, Jesus só faz o que ele viu o Pai fazer. Então, quem é Jesus? Jesus, Ele é aquele que veio manifestar exatamente quem Deus é. E por isso, as pessoas não compreendiam a Jesus. Porque elas, naquela época, preste bem atenção, entendiam, compreendiam que Deus era aquele que condenava.
que Deus era aquele que estava apontando, Deus estava procurando alguma coisa que a pessoa fez de errado para apontar o dedo para ela, para dizer: agora vai ser teu fim, agora tu não tem direito, agora tem maldição contra ti, agora tu vai responder muita coisa ruim, agora vai alcançar muitas coisas negativas, agora muita praga vai te pegar, muita maldição, muita coisa ruim vai se achegar na tua vida. Por quê? Porque tu fez coisas erradas. E assim eles entendiam do seguinte, porque a lei dizia: olho por olho, dente por dente. E assim é que eles compreendiam. Mas isso era importante, a lei era importante para abrir os olhos. Não porque Deus era assim, mas a Bíblia diz que a lei serviu de aio, serviu como de introdutório, serviu como para trazer, para preparar o caminho, para abrir, para fazer com que as pessoas abrissem os olhos, para entender quem elas verdadeiramente eram, para valorizar a graça de Deus. Amém? Para valorizar o favor de Deus. Agora, Jesus veio então trazer, segundo 1 João, Jesus veio então mostrar que esse Deus é Deus de amor. Tanto que João aprendeu isso e escreveu e disse 3 vezes: Deus é amor. Deus não é condenação. Diga assim: Deus é amor. Deus é amor. Ele foi várias vezes, Jesus foi acusado por transgredir a lei, por passar por cima da lei, mas nenhuma delas Jesus transgrediu. Mas todas as vezes que Jesus foi condenado, ele foi condenado por quê? Preste bem atenção. Porque o amor, as pessoas olhavam e não entendiam. E todas as atitudes que Jesus tomou diante da lei, ele tomou em favor do amor. Preste bem atenção. Quando trouxeram uma mulher que foi pego em flagrante adultério, o normal seria, pela lei, que ela fosse apedrejada até a morte. Essa era a lei. Alguém pego em adultério, uma mulher pega em adultério, todos se reuniam, apedrejavam ela até ela morrer. Agora trouxeram para Jesus e queriam saber o que Jesus ia dizer. Logicamente que foi uma prova para Jesus, mas Jesus não condenou ela. Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando ele levantou a cabeça, não tinha mais ninguém lá. Ou seja, a lei do amor superou a lei da condenação, a lei da morte. Amém? Estão me entendendo isso? Outro caso que aconteceu foi quando Jesus, ele foi comer, começou a ter relacionamento com publicanos e pecadores. Lá em Mateus 9:11 diz assim: vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Diante da lei, eles tinham que fazer acepção de pessoas. Diante da lei, eles não podiam comer com essas pessoas, porque isso eram pessoas ruins. Eram pessoas, publicanos eram cobradores de impostos que cobravam excessivamente, pecadores eram pessoas que tinham uma vida muito conturbada, que tinham uma vida muito errada, e agora Jesus estava comendo, jantando, indo na casa dessas pessoas. Como pode Jesus, homem santo, cumpridor da lei, se misturar com aquela época? Isso era gentalha para eles, e eles diziam: olha, não podia. Mas Jesus superou a lei da condenação, da acusação, pela lei do amor. Amém? Estão me entendendo? Em terceiro lugar, por exemplo, naquela época, ninguém podia tocar em uma pessoa que era leprosa. O leproso, ele carregava, para vocês terem uma ideia, era tão terrível ser leproso, que o leproso tinha que carregar
Já ouviram daquelas vacas que usam um sino aqui? Já ouviram? É? Uma vez eu estava num bondinho daqueles na Suíça, e lá embaixo tudo aquelas vacas, eu subindo ali, aquele barulho todo lá embaixo, eu olhei, as vacas tudo com aquela sineta, parecia uma orquestra. Mas assim, naquela época, o que fazia? Eram os leprosos que usavam uma sineta. Eles usavam para avisar que estava chegando um leproso. O leproso não podia viver na cidade, ele tinha que viver num lugar separado, mas às vezes, por algum motivo, se ele estava em algum caminho, ele tinha que usar uma sineta para dizer e para mostrar que era um leproso, porque ninguém podia tocar num leproso. Mas Jesus, quando curou o leproso, em Mateus 8,13, diz assim: Jesus estendeu a mão e tocou no leproso. Ou seja, Jesus quebrou a lei pela lei do amor. Ou seja, a lei do amor foi superior à lei da condenação. Está condenado, não serve para nada, fora da sociedade. Também, Jesus amou aqueles que não eram para ser amados. Por exemplo, as mulheres que tinham um espírito maligno, que eram adúlteras e que Jesus expulsou demônios. Segundo Lucas 8,2. Jesus amou aquelas pessoas, se importou com elas, enquanto o povo naquela época não se importava. Ou seja, a lei do amor era principal do que a lei da condenação. Então, deixa eu te dizer algo. Jamais pense que por causa de seguir mandamentos, tu terá um relacionamento com Deus. Vou falar de novo. Não pense jamais que a lei serviu para o homem manter relacionamento com Deus. A lei não serviu para o homem ter relacionamento com Deus. A lei serviu para introduzir o homem à graça. Então, a lei, ela não serve para nos levar a ter um relacionamento com Deus, mas sim para nos mostrar a necessidade que nós temos de Deus. Tudo então que Deus tem para conosco é para o nosso bem. Preste bem atenção. Quando a gente olha homens no Velho Testamento, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, eles viveram antes da lei. A lei veio com Moisés, 500 anos depois desses homens. Então preste bem atenção. Esses homens viveram antes da lei. E a Bíblia diz: aquele que viveu sem lei não é condenado pela lei. Eu vou mostrar para vocês que esses homens que Deus colocou como patriarcas quebraram em muito a lei e Deus não os condenou. O que eu quero te mostrar, preste bem atenção, que a graça e o amor de Deus estiveram presentes desde o início da história da humanidade. Mas o homem desprezou essa graça, por isso veio a lei. A lei veio, abriu os nossos olhos para mostrar quem nós somos, para que então a graça se manifestasse. Por exemplo, começando lá com o primeiro assassinato que teve, que Caim matou Abel, e é interessante que Caim teria que ter sido morto pela lei. Levítico, no capítulo 24, mostra que Caim teria que ter sido morto, mas Deus não mandou matar Caim. Por quê? Porque a lei não estava em ação. Abraão casou com a sua meia-irmã, ou seja, ela era meia-irmã dele. Isso a lei não permite. E
pune com morte. E Deus não falou nada com Abraão, porque casou com a meia-irmã dele. Jacó casou com 2 irmãs. A lei proíbe isso e condena quem faz isso à morte. Mas não se lê nada na Bíblia que Deus condenou ele. Abraão, Jacó e os grandes patriarcas fizeram coisas que transgrediram a lei. Mas Deus não impôs a sanção da lei. Por quê? Porque o coração de Deus é um coração que impera a graça dele, que impera o amor dele, que impera o favor dele ao teu encontro. Então, tudo o que Deus faz, que Deus mostrou bem, a lei nos mostra bem, é que Deus odeia o pecado. E o pecado, ele nos destrói. E a lei mostrou que nós jamais conseguiremos andar numa perfeição tal, numa performance tal, para alcançar e para receber alguma coisa de Deus. Então, graças a Deus que hoje nós não estamos vivendo mais na época da lei. Diga assim: eu não estou vivendo mais na época da lei. Agora, nós estamos vivendo na época da graça. Diga: na época da graça. Ou seja, aquilo que nós recebemos de Deus, o favor que tu irás receber de Deus, o favor que tu necessita, não vai alcançar pela tua performance, não vai alcançar porque tu segue e anda em alguns mandamentos, não vai alcançar por causa de mandamentos, vai alcançar por causa da graça de Jesus. Amém? Agora, se tu quiser alcançar o favor de Deus através dos mandamentos, eu vou dizer uma coisa para ti, querido. Coitado homem que tu é, porque jamais alcançará a perfeição dos mandamentos. Sempre estará condenado. Mas diz uma palavra muito bonita, e eu gostaria que essa palavra fosse projetada no livro de 1 João 4,17. Diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo temos confiança, porque neste mundo somos como ele. Ou seja, diz aqui: porque nesse mundo somos como ele. Somos como quem? Como Jesus. Diga: nesse mundo, agora que eu estou vivendo, eu sou como Jesus. Ou seja, nós hoje somos como Jesus. Por quê? Porque foi pela graça que nós somos salvos. Porque agora não há mais condenação para aquele que crê em Jesus. Não há mais motivo para tu ser condenado, para um juízo sobre ti. E não há mais condenação para que tu não possa receber as coisas de Deus. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas dizem: eu não sou merecedor disso. Eu não posso receber de Deus, porque eu não sou merecedor, eu faço tantas coisas desse jeito, aquilo, eu não mereço isso. Por que é que Deus iria me dar isso? Sabe que essa é uma mentalidade da lei. Saiba que isso é a mentalidade do mandamento. A mentalidade da graça é: apesar de eu ser indigno, Jesus me purificou 100% e agora não há mais condenação. Diga: não tem mais condenação. Não tem mais condenação. Então agora, nesse ano, querido, entrando nesse ano, jamais pense,
Será que Deus vai fazer para mim mesmo? Não, querido. Não é será que Deus vai fazer. Está tudo pronto. Ele já fez. Agora, a única coisa que tu precisa pensar é como eu vou liberar todo o bem que Deus tem para a minha vida. Como é que eu vou liberar isso sobre a minha vida esse ano? Porque Ele já te deu, Ele não está mais preocupado em te condenar. Porque esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é amor. Porque esse não é o coração de Deus te condenar. O coração de Deus é amor. A lei é que te condenava, mas Cristo é que te dá a graça. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Se tu quiser viver na época de Moisés e seguindo as coisas de Moisés, muito bem, bem-vindo à lei. Mas nós já não vivemos mais na lei. Nós estamos vivendo na época da graça sobre Jesus. Ou tu acredita na lei, ou tu acredita na graça. Não adianta tu acreditar na lei e querer o fruto da graça. Se tu acredita na graça, se tu acredita em Jesus, tu vai receber o fruto da graça. Mas se tu acredita na lei, tu vai viver o fruto da lei. E vai receber o fruto da lei, que é condenação. Mas se tu acredita na graça, tu receberá o fruto da graça, que é bênção ilimitada sobre tua vida. Amém? Dá um aplauso forte ao Senhor Jesus. Então, nós nesse mundo, agora somos como Jesus. Jesus tinha tudo aquilo que o Pai dava. E agora, o que nós precisamos fazer? Precisamos nos preocupar. Como é que eu vou liberar essa graça que já foi me dada, que está nas regiões celestiais, todas as minhas necessidades, como nós lemos, diga assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como eu vou liberar esse nada, esse tudo para a minha vida que eu necessito e que Ele vai dar? Como é que eu vou liberar? Como isso vai chegar até a minha vida? Como eu vou tomar isso para a minha vida? Como eu vou alcançar isso para a minha vida? Essa é que tem que ser tua preocupação. Amém? Está me entendendo, querido? Não deve ser a tua preocupação, será que eu estou cumprindo 100% com tudo? Jamais tu cumprirá. Seja fiel em tudo, ame a Deus de coração, sirva a Ele, seja fiel a Ele, mas não é isso que vai liberar as bênçãos do céu sobre tua vida. O que vai liberar é a fé. A fé é que produz os milagres. Então, a fé, pela fé no quê? Na obra de Jesus, não na obra da lei, mas nas obras de Jesus, naquilo que Jesus fez. Então, se nós queremos liberar as coisas de Deus, nós precisamos crer na obra de Jesus e não na obra da lei. Amém? Quando a nossa confiança está na obra da lei, não liberamos nada daquilo que vem por intermédio de Jesus. Liberamos as coisas que vêm por intermédio de Jesus quando a nossa confiança não está naquilo que nós fizemos, nos mandamentos que seguimos, mas sim por a obra que Jesus fez. Quando a nossa vida está alicerçada sobre aquilo que Jesus fez, e cremos, quando Ele morreu na cruz, Ele fez tudo o que foi necessário para nos dar tudo o que nós necessitamos, e cremos nisso, e sendo isso a essência daquilo que nós cremos, então isso é liberado sobre nossas vidas. Agora, nós precisamos entender bem. Eu preciso crer na obra de Jesus. E quando eu creio de coração, e preste bem atenção, escute o que eu vou dizer. Eu quero que tu leve isso muito importante para esse ano. Eu creio, qual que a Bíblia diz? Eu criei, por isso
Eu criei, por isso falei. Ou seja, como é que as coisas que Deus faz são criadas, são realizadas? Como as coisas que Deus faz vêm à existência? Através da palavra. Diga assim, através da palavra. Então, nada vai acontecer sem que a palavra seja liberada. Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Eu posso crer, mas se não liberar a palavra, o milagre não vai acontecer. Estão me entendendo? Porque o milagre acontece quando a palavra é liberada. A palavra que produz os milagres. Então eu creio, e porque eu creio, eu falo. E quando eu falo, eu libero a palavra, aquela palavra de Deus, que é liberada, que é falada, que é dita, produz o milagre. Nenhum milagre acontece sem primeiro vir a palavra. Deus não faz nada sem primeiro ser liberada a palavra. E por isso é tão importante profetizar, e por isso é tão importante liberar a palavra positiva, por isso é tão importante liberar a palavra de Deus, palavras daquilo que tu quer, vai liberando, vai declarando, vai determinando, vai dizendo. E se tu tem confiança, não, eu creio, Deus morreu na cruz, para que essa enfermidade seja curada, diga em nome de Jesus, enfermidade, tu não tem mais lugar no meu corpo, em nome de Jesus, fora agora. E nesse momento, a palavra, o milagre, é produzido pela palavra naquilo que eu creio. Amém? Estão me entendendo? Então eu preciso liberar a palavra. Pessoas liberam palavra para criar coisas negativas. A palavra é a criadora das coisas positivas e das coisas negativas. Quando a palavra é liberada negativamente, essas coisas negativas também vêm à existência. Então, se tu cria uma palavra negativa a teu respeito, não sei se esse ano vai ser tão bom assim mesmo. O apóstolo está falando, os pastores estão falando, mas olha, não sei se é bem assim. Bem-vindo a um ano terrível. Mas nós aqui não declaramos aquilo que o mundo declara. Nós declaramos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquela que produz o milagre. E por isso nós declaramos a palavra, cremos, declaramos a palavra e o milagre vem à existência. Amém? Fica de pé agora. Feche os teus olhos. Vai buscando ao Senhor agora, querido. E vai declarando a palavra da graça de Deus sobre a tua vida. A palavra do favor de Deus sobre a tua vida para esse ano. Entenda que é a bondade de Deus. Essa bondade, esse amor de Deus. Essa é a verdadeira natureza de Deus. A natureza de Deus não é a condenação, mas é todas as coisas boas para a tua vida. Tudo aquilo para que tu venha e tenha vida abundante. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esse ano, querido, Deus está me dizendo agora, é o ano para mostrar que essa palavra, para viver uma vida abundante, é uma palavra para viver a tua vida, para ser vivida esse ano, para ser experimentada esse ano, para ser estabelecida esse ano. Uma época no meio de um mundo tão conturbado, no meio de um tempo, segundo o mundo, tão conflituoso. Eu pessoalmente
nunca tinha visto esse programa Cidade Alerta. Mas ontem estava ligado à TV, nem tenho televisão lá em casa, mas ontem onde eu estava ligado, e quando eu comecei a vi quanta coisa terrível. As pessoas enchem a sua mente daquilo, enchem seu coração de medo com essas coisas. Querido, a tua atenção não deve estar nesse tipo de coisa. Precisa estar na palavra de Deus. A palavra de Deus é que te traz um futuro. A palavra de Deus é que te traz esperança. A palavra de Deus que te traz consolo. A palavra de Deus que te traz força. A palavra de Deus é que te traz segurança. A palavra de Deus é que te leva para cima. A palavra de Deus é que te traz segurança para investir, para ir adiante, para ir além. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Hoje à noite, Senhor, a tua palavra foi escancarada para mostrar a tua verdadeira natureza. A natureza de um Deus que veio para o homem, para que experimentasse a grandeza da sua graça e do seu favor na sua totalidade. Os homens outrora tinham abandonado e esquecido desse Deus de amor. Tinham esquecido desse Deus. Não tinham compreendido. Mas agora nós somos privilegiados vivendo nesse tempo em que a lei nos trouxe, nos mostrou o quanto é que nós somos condenáveis por nós mesmos. Mas veio a graça e podemos desfrutar agora do fruto dessa graça, e o nosso coração está constrangido. Agora a única coisa que nos resta é dizer obrigado, Deus. A única coisa que nos resta, Senhor, é louvar o teu nome. A única coisa que nos resta, Senhor Deus, é ter um coração reto. A única coisa que nos resta, Deus, é proclamar a tua palavra, é declarar a tua palavra, Senhor Deus amado, para que a tua glória seja vista nessa terra, para que a tua glória seja vista nessa terra, para que sejamos cheios de ti, agradecemos, damos louvor a ti, Senhor, guardamos o nosso coração puro. Diga comigo: Senhor Deus, eu entro nesse ano de 2015 convencido que será um ano do teu favor, da tua graça. Não quero alicerçar esse ano, não quero basear esse ano na lei, nos mandamentos, mas na graça que foi obtida e que foi trazida por Jesus lá na cruz. E é nisso que eu quero alicerçar e basear a minha vida esse ano. Quero viver nessa terra esse ano como Jesus andou.